Olá pessoal, as pessoas, amigos entrando. Dá só um minutinho para a gente começar, assim que a gente tiver mais gente aqui. Também vou aproveitar para, enquanto a gente está aqui aguardando, eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Edgar Bressani, sócio da Capricórnio, com o Luiz Saldanha e o José Antônio Rezende, né? Vou ser anfitrião dessas 3 lives nesses 3 dias com vocês aqui num Esquenta para SIC. Todas essas lives acontecendo às 4 horas da tarde, hoje, amanhã e depois. Hoje com o meu sócio Luiz, falando sobre fermentação, Thiago e Hugo falando amanhã também sobre a experiência deles com torra, né, de cafés fermentados. E na quinta-feira a gente encerra com o nosso amigo Alex Nicolai, que é o campeão mundial de torra, um romeno super experiente, que vai também falar um pouco sobre a experiência dele. Para quem não conhece a Capricórnio é uma exportadora, né, de cafés focada num trabalho de excelência e qualidade em cafés de 6 regiões produtoras, né, do estado de São Paulo e do estado do Paraná. A gente recentemente lançou o nosso parque industrial em Ourinhos, para onde foi também a nossa sede, e ali nós temos toda uma estrutura, né, para beneficiamento, armazém e preparo dos cafés que nós hoje enviamos para 30 países. Também acabamos de lançar uma nova linha de produto, venda de café online, no nosso site que chama latitudescoffees.com.br. Nós estamos lançando isso hoje, novidade. Ali vocês vão poder comprar cafés de 32 regiões produtoras. E se vocês quiserem mais informações, né, deixem aí mensagens. E também já se pode fazer uma pré-reserva de lotes que vão ser super especiais, todos com café acima de 86 pontos. Também gostaria de apresentar meu sócio, o Luiz Roberto, que é uma enciclopédia em agronomia, proprietário da Fazenda da Califórnia, também ganhadora do Cup of Excellence 2 vezes. Ele é sócio também comigo na Capricórnio e na Latitudes, e com José Antônio Rezende. Ele é um dos mais respeitados profissionais de cafés do Brasil, engenheiro agrônomo, também tem um MBA em gestão de produção, é especializado em cafeicultura empresarial, é um degustador, um classificador, um Q-grader de altíssima qualidade. Tenho uma honra de provar sempre com ele no escritório. É uma pessoa que tem um paladar super apurado. Faz também parte do programa de formação de instrutores assistentes do Coffee Quality Institute, né, que é o CQI. E também já integrou o corpo de juízes nacionais do concurso Cup of Excellence em diferentes edições, já foi parte do júri internacional. Ele conhece muito processo de pós-colheita, é também certificado, né, no Q Processing 1, no nível 2 também, e ele é um dos que está trabalhando o nível 3, é a primeira turma, né, em andamento. Ele iniciou também a preparação dele como instrutor assistente para esse programa, né, de Q Processing. E também com ele está a gestão da Fazenda Califórnia, com ele com a Flávia, esposa, também agrônoma, é uma profissional super competente, super preparada. A Califórnia foi a primeira fazenda do estado do Paraná a conquistar certificações socioambientais como UTIS, Rainforest, né, também Cup of Excellence aí, nesses anos, em 2010, também repetiram o feito em 2015. Eu vou chamar o Luiz aqui. Deixa eu ver como. Lu, você pode. Não consigo te achar aqui para convidar, solicitar a tua participação? Eu acho aqui, tá só acenando, não encontro. Hugo Rocco entrou. Não estou conseguindo chamar. Luiz, Lúcio, tá aí? Você consegue enviar uma
uma solicitação. Se você recebeu, Lu, eu mandei um convite. Oi. Tudo bom? Está me Graças a ouvindo bem? Deus. Sim, tranquilo. Desculpa aí os segundos de desencontro com o Insta. Como que estão Tranquilo. as coisas? Graças a Deus, tudo em paz. Vamos correr, né? Porque você tem tanta coisa para falar que eu acho que você vai passar o resto da semana respondendo perguntas. Já tivemos um tanto de perguntas interessantes e vamos começar, eu acho. Não sei se você quer falar alguma coisa, te apresentei, mas tem alguma coisa que eu omiti, né? Eu fiz o teu currículo resumido, então falei menos do que tinha para falar. Mas se eu fosse falar tudo, dá para ficar aqui um dia inteiro falando da tua competência. Você foi bondoso demais com a apresentação. Assino embaixo. Tirando os excessos, eu assino embaixo. Pode baixar Não uns tem 2 nenhum pontos aí. excesso. Não tem nenhum excesso, não, meu querido. Lu, a gente, enfim, fermentação para nós na Capricórnio é um assunto que a gente vive no dia a dia. Nós temos a nossa linha boutique, né, que tem 21 preparos especiais, um trabalho que nós profissionais, nós três, começamos há muitos anos, antes, né, de que isso virasse uma tendência, mas eu gostaria de, enfim, fazer algumas das perguntas que eu acho que a maioria das pessoas tem curiosidade em saber, né? Eu queria que você contasse para nós, né, para o pessoal aqui, sobre a sua experiência como fermentação de cafés. Bom, como você falou ali, nós assumimos a gestão aqui da fazenda em 2004, da Califórnia, e a gente não mexia com café. Então a gente começou a estudar bastante e a tentar entender bastante sem vício, por talvez ser a primeira geração na fazenda, mexendo com café. Então estudamos bastante e eu comecei a viajar, e assim que eu comecei a visitar a América Central, tive na Guatemala, tive em Honduras, tive experiência no Panamá, Costa Rica e depois Colômbia. E uma das coisas que me intrigava bastante é que o nosso ambiente aqui de produção ele era bastante diverso do que a gente tem como uma referência de Brasil. Então, por a gente estar aqui com uma latitude 23,5 sul, a gente está aí no Trópico de Capricórnio, o nosso inverno ele é chuvoso e bastante frio. E eu comecei a ver bastante semelhança com algumas coisas que eu via viajando fora, inclusive algumas características sensoriais quando provava os cafés. Então, comecei a trabalhar aqui com protocolos, com testes de fermentação, lá em 2009, 2010, e até a gente começar a acertar, teve muito mais erro do que acerto, né, como toda evolução. Até a gente conseguir encaixar alguns lotes, a primeira exportação, e bastante significativa, porque foi um lote de 30 sacas com perfil sensorial extremamente complexo, para a Stampton, que naquela época não usava cafés brasileiros. E aí um café com uma fermentação diferenciada, depois vieram algumas edições com o Starbucks Reserve, aí começamos uma colaboração tanto com a Ida Battle de El Salvador, depois com a Lucia Solis, aplicando algumas técnicas, trazendo da indústria do vinho para a fazenda. Nesse meio tempo, comecei a trabalhar junto com o CQI nos programas de formação. Então, uma das grandes diferenças, acredito, que me deu um benchmarking muito bom pela Capricórnio, de poder viajar ao mundo, provar cafés de diferentes origens, o que no Brasil não é tão fácil, receber clientes na fazenda, fazer essas colaborações com o pessoal de fora, nos deu essa oportunidade não só de testar, mas de enxergar como o mercado via, como o mercado avaliava o que a gente estava fazendo. E que esse que eu sempre recomendo e acredito ser um dos grandes pontos de avanço, quando a gente vai falar de fermentação, sim, fermentação modifica perfil sensorial, mas a pergunta é, existe mercado para aquilo que você está fazendo? Então eu acho que isso aí deu uma grande diferença. E uma evolução que foi muito interessante foi que nós tivemos também aqui a oportunidade de estar com a MUC com a gente, que era a nossa parceira importadora da Austrália, e ela fez aqui o intercâmbio com a gente 1 ano e meio. Então, além disso tudo, nós ainda conseguimos trazer o palato do consumidor e as técnicas de torra
para esses cafés com processos diferentes e também com essa questão da latitude, aqui com a gente. Então, a gente tinha um feedback muito rápido, fazia os testes durante a semana, assim que tinham as primeiras possibilidades de prova, a gente já torrava e provava e conseguia fazer um PDCA aí muito rápido e assertivo. Então, acho que foi uma construção de vários anos, mas eu diria muito estudo, muito teste e sempre perguntando para a xícara. Eu acredito que, independente do que a gente vai fazer, hoje, numa terceira onda ou quase uma quarta onda, o sabor é realmente o rei ou a rainha do café especial e é quem manda. Então, qual foi o resultado sensorial final e se a gente tem ou não mercado para isso? Entendi. Eu acho que você também andou muito esse ano, né? A gente, com a impossibilidade de viajar, acabou tendo a oportunidade de viajar um pouco pelo mercado interno aqui, né, no Brasil. E acho que não só viajando e vendo o que está acontecendo, mas principalmente nas mídias sociais, acho que eu nunca vi tanta gente trabalhando lotes fermentados, né? Eu queria que você, eu tenho a minha opinião, mas gostaria de saber a tua. Por que você acha que a fermentação está tão em alta? E se você pode contar para a gente alguma situação inusitada que você presenciou já com fermentação? Falando sobre por que a fermentação está em alta, eu acredito que a gente deveria ver um pouco mais para a história dos ciclos de processo da cafeicultura, ou do café, da cadeia do café. Então, pensando que o primeiro ciclo, a primeira onda de processamento de café, que foi mais ou menos de 500 a.C. até 1850, vamos dizer, estamos tirando o café do centro de origem, Etiópia e Quênia, estamos trazendo ele para o Iêmen. Essa época, o que a gente tinha de processamento era café natural. Então, praticamente tudo era café natural. A partir de 1850, existem aí relatos históricos do que chamava de West Indies Process. A Companhia das Índias fazendo um café lavado, começou a ser aplicado isso na Jamaica. Então, essa segunda onda do processamento de cafés, que vai aí de 1850 até mais ou menos o ano 2000, aumentou muito o consumo, a gente veio de uma revolução industrial, mais tecnologia, e aí os cafés lavados eram praticamente o sinônimo do que eram cafés de qualidade. E aí, quando vem a terceira onda de processamento, do ano 2000 para cá, que mais ou menos coincide com a terceira onda do café, nós estamos falando muito da qualidade na xícara, do sabor. E aí começou-se a olhar para outros tipos de processo. Então, por que a fermentação está tão em evidência, partindo do conceito? Os naturais também são fermentados, uma fermentação sem controle. Os lavados também são fermentados. Só que o que acontece na terceira onda é que está se dando muito mais atenção a sabor, e os processos fermentativos, quando bem aplicados, são promotores e precursores de aroma e sabor. Em uma cadeia que é extremamente inovadora, uma cadeia que está adotando tecnologia muito rápido, está buscando conhecimento, e por isso o impacto, processamentos diferentes versus sabor, trazendo algumas vezes essa explosão de sabor na boca, ela está em bastante evidência. De tudo que a gente pode fazer, talvez o processamento seja uma das respostas mais rápidas para você modificar perfis sensoriais. Não dizendo se isso é bom ou ruim, depende muito se o alicerce foi bem feito. Eu costumo dizer que a fermentação é a decoração da casa. A gente precisa fazer o alicerce, construir bem, fazer o telhado, depois nós vamos fazer a decoração. Só fazer a decoração pode ser que caia. Mas essa velocidade de atingir perfis sensoriais diferentes via processos fermentativos ou via técnicas de pós-colheita distintas, eu acredito que seja isso que está colocando a fermentação nas graças da cadeia. Uma das coisas inusitadas, quando a gente começou a ter esses primeiros resultados mais consistentes, era sempre essa dúvida, né? Então, puxa, para mim, para a Flávia, ambos skill graders, o perfil sensorial era excepcional, porque a gente não tinha muita referência com outros cafés do mundo. E aí, quando a primeira vez que um cliente internacional prova e realmente bate com a experiência que nós estávamos tendo, assim, para nós foi bastante emocionante. Emocionante por realmente... Porque a gente sempre fica naquela, né? Puxa, será que eu estou super evaluando o trabalho que a gente está fazendo? Como é que é essa visão externa? Então, eu acredito que isso aí foi bastante bacana. Muito bom. E me fala uma coisa. Quais você acha que são hoje as 5 principais, ou não as 5, as tendências que você acha quando se fala em fermentação de cafés de qualidade?
5 ou 4 ou 3, as tendências que você vê hoje, se falando de fermentação de café de qualidade. Então vamos, de novo, voltando no conceito de que fermentação são micro-organismos usando um substrato que tenha açúcar e na ausência de oxigênio, quebrando isso para obter energia e sintetizando metabólitos. Estou falando isso por quê? Para contextualizar aqui, naturais passam por fermentação, lavados, honeys. Por quê? Porque uma das tendências que eu vejo hoje, e acredito que essa seja a que puxa as demais, é uma busca cada vez maior por cafés complexos, por cafés exóticos. E como o exótico é aquilo que é diferente, uma das tendências que eu pontuaria e que eu tenho visto mais e mais quando a gente viaja, acredito que você está vendo isso também, é a busca por perfis sensoriais diferentes de origens que tradicionalmente não trabalhavam esse tipo de processamento. Por exemplo, cafés naturais de altíssima complexidade da Colômbia, que é conhecida por cafés lavados. Inclusive, os amigos nossos lá têm dificuldade em exportar naturais, porque o protocolo de denominação de origem preconiza que os cafés colombianos, para saírem cadeole, são cafés lavados. Ou mesmo os cafés naturais na Costa Rica, que hoje tem um valor altíssimo, é bastante difícil de fazer. Então, acredito que a primeira tendência, uma primeira característica, seriam métodos não usuais em origens do que a gente iria esperar. Uma Colômbia lavada, você tem um natural como uma Costa Rica, e eu acredito que da mesma maneira o Brasil fazendo cafés lavados. Uma segunda tendência, uma segunda busca, que começou lá atrás, e aí existe toda uma dificuldade de denominação técnica, mas são os honeys, que começa lá atrás como os cafés pulped natural ou cafés descascados, e em função da quantidade de mucilagem que você deixa, e em função principalmente do ambiente que você está, ou seja, a temperatura e umidade relativa do ar, se isso vai secar mais rápido ou mais devagar. Então, isso vai te imprimir diferentes tipos de fermentação nessa mucilagem, vai te dar esse espectro de black honey, red honey, pink honey, golden honey, que não gosto de nomes, mas eu prefiro falar de perfis sensoriais, mas vai te dar um leque de perfis sensoriais. Então, isso hoje ele cresce muito, diferentes origens, buscando por esses honeys, porque ele cria perfis que são diferentes. Uma outra tendência, uma outra coisa que está bastante em evidência, é uma valorização dos naturais do Brasil. Os naturais que por muito tempo, até pela colheita de derriça, pela não aplicação de técnicas corretas no processamento, eles eram vistos, inclusive a literatura, quando a gente vai estudar processamento, você define lavados com colheita seletiva, mas quando você vem para a definição de naturais, geralmente você está falando de stripping, de colheita não seletiva. E a partir do Cup of Excellence, um trabalho excepcional da BSCA, do Silvio Leite, de promover os naturais do Brasil como cafés de alta qualidade, o mercado identificar isso, e daí os produtores começarem a aplicar essas tecnologias, pós-colheita, colheita seletiva, terreiro suspenso, secagem mais lenta, higiene, isso colocou o Brasil em evidência com naturais de altíssima qualidade. Uma outra tendência que eu pontuaria seria a adoção de técnicas da indústria do vinho no processamento de café. Então, uma das técnicas que eu poderia citar seria a maceração carbônica, que fica utilizada em vinho, quando a gente tem as uvas para evitar uma migração muito grande do tanino, por você macerar as uvas e colocar no mosto. Então, você deixa as uvas inteiras e aí você aumenta a pressão via adição de gás carbônico no tanque, para que você promova aí uma fermentação intracelular, dentro da célula. Então, isso fica em evidência após o Sacha, campeão barista mundial da Austrália, ter utilizado um café com esse tipo de processamento e começa a ser aplicado bastante em diferentes origens do mundo, tanto com os cafés descascados quanto com os cafés naturais. Então, maceração carbônica, ou seja, tentar fazer um ambiente extremamente anaeróbico, em que o produto chegue a quase um nível de apoxia, ou seja, um nível de oxigênio extremamente baixo, em que você leve o tecido a fazer uma fermentação lática. Uma outra técnica que está sendo utilizada, e posso colocar nessa categoria de técnicas da indústria do vinho, seria essa crescente utilização de culturas iniciadoras, ou culturas starter, ou seja, você pegar micro-organismos, quer seja bactérias ou leveduras, você fazer a inoculação desses cafés e depois você promover a fermentação.
A gente tem visto isso com leveduras que vêm da indústria do vinho ou vêm da indústria da champanhe, e atualmente um trabalho fenomenal da professora Rosane, junto com a UFLA e em parceria com a Singenta, no desenvolvimento de inóculos de culturas iniciadoras. Essa é uma coisa que não vejo voltar atrás, é uma coisa que vai crescer. Eu falo que eu tenho um sonho, de acordo com a condição climática e com a variedade, e com os clientes que você quer atingir, você pudesse olhar para uma biblioteca de micro-organismos que você pudesse fazer as inoculações, e aí você conduziria a sua safra, mais ou menos o que acontece com o vinho. E uma outra tendência que a gente tem coisas, e estou dizendo de coisas que são mais científicas, tem bastante comprovação, e aí tem coisas que são novidades, mas que a gente não poderia simplesmente negar ou dizer que não existe, porque a gente ainda não sabe explicar. Eu acredito que a inovação parte disso, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas tem coisas, por exemplo, bastante gente hoje usa adicionar frutas, adicionar especiarias, outras coisas, e aí nós vamos começar a fazer uma outra discussão de coisas que vêm do café ou que não vêm do café. Acredito que a indústria vai acabar julgando isso. Ainda não existe exatamente uma comprovação científica para dizer vem ácidos, vem sabores, a gente consegue imprimir isso ao café. Ainda estamos muito mais na linha de talvez coisas que venham dessas adições, estão enriquecendo o meio, e aí pode ser que você tenha compostos diferentes, mas ainda é muito cedo, precisa de mais pesquisa para ver isso. Então eu colocaria esses 5 pontos como linhas ou tendências, mas de novo, tudo isso sendo puxado por uma indústria cada vez mais exigente em qualidade, com profissionais cada vez mais capacitados em torra e avaliação sensorial e que estão buscando produtos cada vez complexos e diferentes de acordo com as origens. Interessante, super interessante. Eu tenho observado bastante nessas minhas andanças aí durante a safra esse ano, essas adições todas, frutas, né? Eu tinha feito isso há alguns anos lá também, uns 8 anos na fazenda, em experimentos que nós fizemos com laranja e outras coisas, mas eu acho que é por aí, investigar e ver, mas também a indústria vai decidir, né, o que entra numa competição, o que não entra, o que é aceito, o que não é. E a gente também, Lu, recebeu durante esses dias, né, perguntas de pessoas que deixaram lá no nosso Instagram para que você respondesse. Queria saber se você pode responder algumas. A gente não tem tempo para responder todas, mas algumas delas dá, e eu depois passo as outras que você tem certeza que vai querer responder pessoalmente. Uma delas que a gente recebeu foi do Thiago Santos. O Thiago pergunta quais são as variáveis possíveis de serem controladas na fermentação do café. Bom, esse é um outro tema que você, né? Esse é outro tema que eu gostaria de abordar. Uma das coisas que a gente tem buscado hoje quando fala de fermentação, Gurroco, você mandou umas perguntas aqui que eu só vou responder pagando. Isso mesmo, Cobra. Que eu gosto muito de falar é a gente buscar algumas definições. Então hoje a gente fala muito de fermentação controlada. E uma das perguntas que eu sempre faço é o que exatamente nós estamos controlando? E eu gosto bastante de usar o termo fermentação monitorada, ou nós estamos monitorando parâmetros. Alguns a gente pode intervir, outros a gente vai monitorar. Mas ele pergunta o que a gente pode controlar. Uma das coisas que eu colocaria que sim, a gente pode controlar, pouca gente liga para isso ou atenta para o fato do impacto que isso traz na fermentação, seria higiene. Higiene das instalações todas. Água, todos os utensílios, recipientes, porque isso traz contaminação e isso traz uma variabilidade enorme na fermentação. Segunda coisa seria matéria-prima. Matéria-prima em termos de como foi produzida essa cereja, todas as práticas no campo. Uma das medições que o pessoal tem feito é a questão do Brix, que o Brix determina sólidos solúveis, dá uma ideia de comida fermentecível que nós vamos oferecer para os micro-organismos. Então, eu acredito que a maturação da matéria-prima, ou seja, estágio de maturação, qual a quantidade de verdes ou de imaturos eu tenho nisso, e como é que está o Brix e como é que foi as condições desse ano. Uma outra coisa seria nível de oxigênio. Mas como assim? Você vai medir? Então é aí que eu coloco entre controlar e monitorar. A gente pode impactar modificando. Toda vez que a gente faz um ambiente hermeticamente fechado, hoje a gente vê uma tendência até pelos estudos que a doutora Rosane fez, dessas bombonas, esses tambores fechados com airlock,
exatamente porque a fermentação produz gás carbônico, o oxigênio é mais leve, então ele vai acabar sendo expelido pelo airlock, então a gente consegue reduzir a quantidade de oxigênio no recipiente. Uma outra maneira seria a adição de água, que ela também reduz o teor de oxigênio, e indiretamente também reduz temperatura, então a temperatura seria o outro ponto. A outra coisa para a gente monitorar é o pH, por quê? Porque quando você está fermentando, os micro-organismos como metabólitos, um dos metabólitos são ácidos orgânicos, então se você está tendo atividade microbiológica, o pH do meio está caindo mais rápido ou mais devagar, de acordo com o tipo de fermentação e meio ambiente que você está usando. E um outro que esse sim a gente pode 100% controlar, seria o inóculo inicial. Então, se matéria-prima, nós vamos ter uma ideia, maturação, 90%, 95%, o Brix é 12, 14, 18, 32, a temperatura, ela varia demais de acordo com o meio que nós estamos. Mas eu posso fazer uma câmara, eu posso fazer uma caverna, que eu já vi, isso é bem legal, eu posso fazer uma sala climatizada, você pode sim, mas quando você fala controlar, a partir do momento que você começa a fermentar, o micro-organismo produz energia e uma das respostas é o aquecimento do meio. Então, quando você fala controlar, a pergunta é, se você tem um tanque jaquetado em que você vai conseguir controlar essa temperatura, ela começa a aquecer e você vai reduzir ela. Geralmente não é o que acontece, geralmente a gente monitora a temperatura para ver como é que está indo a fermentação, da mesma maneira o pH. Então, eu diria isso, pontos fundamentais de atenção. Higiene, protocolos de limpeza e esterilização, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é o que a gente enxerga, é o que a gente não enxerga, vamos dizer, é nível de sala limpa, é nível de indústria de alimentos, não geralmente ele não bate com o nível de fazenda, a gente acha que está limpo, mas não necessariamente está. Matéria-prima, podendo utilizar o grau de maturação e o Brix, a temperatura, os resultados são bastante distintos. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, o oxigênio, o nível de oxigênio, ele seleciona qual micro-organismo você vai ter, se vão ser mais anaeróbicos ou mais aeróbicos. Enquanto a temperatura vai dar a velocidade da reação. É o mais quente, mais rápido, mais frio, mais devagar, e você pode ter infinitas interações entre velocidade, temperatura e o resultado sensorial. O inóculo inicial, com certeza você pode controlar, se você usar um inóculo que você conhece, com uma dosagem correta, com a quantidade de células por unidade, qualquer que você vai fazer a diluição. E o oxigênio é extremamente importante. Eu colocaria esses parâmetros. Ótimo. Acho que uma outra pergunta, né? O Hugo também, nosso amigo, parceiro, Hugo Rocco, mandou algumas perguntas para a gente. Uma delas era bem parecida com essa, mas o Thiago tinha feito, como o Hugo tinha feito outras. Uma pergunta que o Hugo fez é se ele fez duas que são meio parecidas. Bactérias e leveduras, é possível a correlação com a atividade delas e o sensorial? E aí a outra, ele fala como a bactéria muda o sabor do café. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Bactérias e leveduras, é possível a correlação com a atividade delas e o sensorial. Perfeito. O que sabemos e o que não sabemos. Toda vez que a gente pensa em fermentação de café, o que acontece é uma sucessão microbiológica. Então, um dos problemas que a gente tem hoje é que a gente tende a tentar simplificar. Isso é a maneira que o cérebro humano trabalha. A gente geralmente cria essas generalizações para que a gente economize energia para o cérebro quando a gente avalia cenários. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de bactérias e leveduras, a gente pensa que só estão as bactérias, só estão leveduras, e dentre as bactérias estão lá Luiz Edgar e Hugo Rocco. Os trabalhos do professor Silva, por exemplo, numa amostra de 300 gramas de um café descascado, a gente tem quase 1,5 milhões de micro-organismos. Então, tá tudo ao mesmo tempo. A partir do momento que você modifica o meio ambiente, você vai fazer uma seleção. Então, como é que funciona? Café. No início, existe uma condição mais favorável ao desenvolvimento de bactérias. Não quer dizer que as leveduras não estejam lá, elas estão. Mas como você tem um ambiente que tem mais umidade, tem mais água disponível, e bactérias na linha de sucessão são as primeiras que são controladas quando você começa a secar, ou seja, você diminui a atividade de água, ou você aumenta a pressão osmótica, as bactérias caem fora. Então, você com uma atividade de água próxima a 0,9, você já não tem mais bactéria. Então, no começo da fermentação, existe uma condição mais favorável para o desenvolvimento de bactérias. E aí o que eu digo? Então, você pega esse início, mesma matéria-prima, e coloca num tanque, coloca água, por exemplo, você diminuiu o oxigênio, você abaixou a temperatura, você está favorecendo a ocorrência de bactérias.
partir do momento que você começa a secagem, bom, e aí as bactérias, que ele perguntou do impacto no sabor. Qual é o impacto no sabor? Bactérias, o que vai depender? Vai depender de oxigênio e temperatura. Por quê? Por exemplo, a gente sabe que as bactérias são grandes responsáveis pela produção de ácidos orgânicos, assim como de ácido acético. Então, se você tem oxigênio, existe uma condição e temperaturas elevadas, existe uma excelente condição para que o Acetobacter se desenvolva. E aí você pode ter uma ocorrência de ácido acético. Porém, mesmo no ambiente de maior anaerobiose, existe uma bactéria que chama Leconostoc, que com pH baixo, abaixo de 3,5, ela modifica o metabolismo dela e também começa a sintetizar ácido acético. Então, mesmo pela redução de oxigênio, via adição de água, se não for bem monitorado, se você quiser estender demais e a condição não for favorável, você vai poder ter ocorrência de ácido acético, que em concentrações baixas não é negativo, ele pode te dar uma percepção frutal, ele pode te dar uma acidez um pouco mais tartárica, porém, com concentrações altas, ele fica bastante desagradável, ele dá uma falsa sensação de doçura quando quente, mas quando esfria, ele azeda, a acidez fica bastante ágria, desagradável, e aí ele dá o que a gente chama do defeito fermentado. Então, o que isso depende? A condição de higiene, a condição de oxigênio e temperatura. Se a gente utilizar a bactéria da maneira correta, menos oxigênio, temperaturas mais baixas e com controle para não ter contaminação, a bactéria vai fazer ácido lático. E o ácido lático, ele vai dar para nós uma percepção de corpo mais cremosa, ele vai melhorar o nosso aftertaste, porque ele vai ser mais sedoso, ele vai melhorar o balanço desse café de maneira geral. E existem trabalhos, por exemplo, do professor Mário Fernandes, que era do CQI, hoje está na SCA, mostrando que quando a gente tem cafés em que durante as fermentações existe uma maior concentração de ácidos orgânicos, por exemplo, cafés lavados, quando a gente vai para Maillard, existe uma tendência maior de notas como caramelo e melaço, notas que dão maior percepção de doçura. Por outro lado, cafés que durante esse processamento eles têm mais acúmulo de aminoácidos, por exemplo, cafés naturais com secagem, você tem a tendência de ter notas mais de chocolate, ou seja, Maillard com mais aminoácido, tendência de dar mais nota de chocolate. Maillard com mais ácidos orgânicos, tendência de dar mais notas de caramelo e melaço. Então, não é incomum a gente pegar cafés lavados quando bem feitos, a gente ter uma maior percepção dessa cremosidade, dessa sedosidade, um pouco de acidez mais málica também, assim como a gente achar essas notas de melaço, essa nota de caramelo. Ao passo que as leveduras, elas estão na segunda etapa, a não ser que modifiquemos o ambiente e façamos uma inoculação inicial. Por quê? Porque a levedura, como ela já é você pensa numa bactéria e você pensa numa levedura, um dos motivos pelos quais não é ainda não é muito frequente fazer inoculações com bactérias, é que elas são extremamente sensíveis, você precisaria ter um controle muito maior de conservação, ambiente resfriado, enquanto que as leveduras, você consegue liofilizar, você chega, faz uma reidratação, uma ativação e faz inoculação, porque elas têm uma membrana, elas se protegem melhor, e elas aguentam mais as intempéries, modificações do ambiente. Então, a levedura, quando você começa a secagem, vamos dizer, uma condição normal, um natural ou um café que eu descasquei e pus para secar. Abaixei a atividade de água abaixo de 0,9, e aí a pressão osmótica sobe, existe uma diminuição da atividade das bactérias e existe uma condição mais favorável para o desenvolvimento das leveduras. E aí essas leveduras, o que a ciência mostra é que elas são responsáveis pela síntese, ao quebrar essa mucilagem, ao fazer essa fermentação, de uma série de compostos voláteis como ésteres, aldeídos e algumas cetonas, que dão essas características muitas vezes dos sabores frutados. Um exemplo, por exemplo, o hexadecanoato de etila, por exemplo, que dá essa nota de abacaxi. Então, você pode fazer um tanque com uma inoculação e você coloca uma levedura, e aí você já partiu com esse inóculo inicial, você deu para essa levedura uma condição para ela se desenvolver, e aí a gente tem uma coisa em mente, a gente fala de fermentação anaeróbica aeróbica. Ela pode ocorrer em ambiente com mais oxigênio ou menos oxigênio, mas a fermentação em si ela é anaeróbica. E um outro ponto é, leveduras, na presença de oxigênio, existe uma tendência de multiplicação.
e na ausência do oxigênio existe a tendência da fermentação. Então, apesar do mesmo inóculo, se você muda a condição, veja que você pode potencializar a produção de metabólitos, que vão ser precursores de aromas e sabores, ou você pode simplesmente estar auxiliando o processo de multiplicação celular da levedura e vai ter um impacto muito menor na xícara. Então, não sei, é bastante complexo. De novo, levedura e bactéria, são milhões delas. Depende o ambiente que você fez, depende as condições. E é isso, por isso que os resultados, inclusive, eles são bastante variáveis ainda. A não ser que você tenha condições de monitoramento bastante controlados, ou bastante, uma repetição bastante, uma acuidade na repetição bastante grande, para que os resultados na xícara sejam mais consistentes. Uhum. Uma outra pergunta, eu vou pular uma do Hugo, vou tentar, por causa do tempo. A Suelen Ananias perguntou qual que é o terreiro ideal para secar café fermentado, se você tem alguma recomendação. Depende onde você está, Suelen. O que a gente tem que entender é o seguinte. Primeiro, a fermentação ela não começa no tanque de fermentação. A fermentação começa muitas vezes, a maioria das vezes, na roça. Então você já tem lá um café cereja, que tem açúcares, que tem lá uma microbiota em volta dele, e que já começam a ocorrer alguns processos fermentativos na roça. E aí você colhe isso, coloca, por exemplo, dentro de um saco e fecha, que é o saco de ráfia, que é o mais utilizado para colheita. E já começa a fermentar, tanto que a hora que esse café chega e você descarrega na moega, quem já teve a oportunidade de visitar a fazenda em época de safra, é só você colocar a mão no café e você vai ver que ele está mais quente, ou seja, essa produção de energia, ela vem da fermentação. Mas por que você está fazendo isso? Você está me enrolando com a resposta. Não, porque se ela inicia na roça, ela passa pelos processos fermentativos de pós-colheita, ela continua na secagem. Então, qual é o terreiro ideal? Depende onde você está. Vamos dizer que você esteja em um ambiente, vamos pegar Brasil. Estamos no Cerrado, um ambiente que tem uma atividade de água bastante baixa, é um clima quase semidesértico durante a colheita, ou seja, umidade relativa super baixa, é fácil para desidratação, temperaturas altas. Às vezes você poderia secar esse café num terreiro sem ter problema de qualidade de bebida, ou poderia colocar num terreiro suspenso, e aí talvez até você teria que desacelerar a secagem se você tiver uma umidade relativa muito baixa e você tiver uma temperatura muito alta. Porque o impacto na qualidade não é só como você seca, mas é a velocidade com a qual você retira a água. Que pelos estudos do Dr. Borém, a gente tem que tentar evitar uma retirada mais do que 0,5% de umidade por hora. Então, dependendo da condição, você vai ter que reduzir. Vamos vir aqui para a nossa condição. Estamos aqui no Paraná, clima subtropical, junho, julho. Só sai sol depois das 11 horas da manhã, é úmido, chove, é nublado, é frio. Então, muitas das vezes você vai ter que cobrir, você vai ter que usar uma estufa para aumentar a temperatura, você vai ter que usar ventilação forçada, ou às vezes usar secador, para ter um secador menor. É a briga pela secagem. Por quê? Uma das coisas que eu vejo hoje que dá muita falta de repetibilidade em processos de fermentação é a secagem. Então, está se dando muito foco nos protocolos de fermentação, coloca num tambor, controla isso, controla aquilo, o inóculo, mas está sendo delegada a secagem para o segundo plano. E uma das coisas que a gente deveria atentar, da mesma maneira que nós temos hoje curvas de torra, a gente deveria ter curvas de secagem. Ou seja, você quer repetir o perfil sensorial, mesma matéria-prima, mesma adoção de técnicas de inoculação, mesma adoção de técnicas de secagem. Porque durante a secagem, você vai, no início tem bactéria, no segundo momento tem leveduras, e secagens muito longas, se não forem utilizados inóculos, atenção, porque existe hoje uma tendência em generalizar o fato de que secagem lenta, café melhor. Então, se começa com bactéria, e a segunda classe de micro-organismos a ter a condição melhor são as leveduras, a terceira classe são os fungos filamentosos, que ocorrem no final da secagem, que ocorrem na presença de oxigênio, uma faixa enorme de temperatura, super resistente à atividade de água, e esses são os formadores de micotoxinas. Então, não necessariamente secagens mais longas são melhores, você pode estar tendo uma contaminação no final por má prática de secagem. Por que eu estou dizendo isso? Coloco eu aqui num terreiro suspenso, que tem uma secagem lenta. Eu tenho lotes que demoram mais de 45 dias para secar. Em um lugar que chove, isso quer dizer, você vai ter que cobrir, mas você vai ter que tirar isso, você vai ter que guardar. Então não é assim simples. Eu vim em tal lugar fazer isso.
Aí eu vou copiar. Qual é o melhor terreiro para secar? É o que te deu o melhor resultado sensorial de acordo com o local em que você está. Se você pode usar terreiro de concreto, pode usar terreiro suspenso, secador, se for bem utilizado, o microlote é um pouco mais difícil, precisa de um secador menor, estufa pode ser utilizado, mas você vai ter que depender muito da região que você está e do tipo do café também, que é uma outra coisa. Ah, fiz um café honey, quero fazer um black honey. Tá, um black honey, você deixou toda a mucilagem. Dependendo se está muito frio, a umidade relativa é muito alta, a secagem demora demais, vai dar aquele pé de moleque, e você pode começar a ter fermentação indesejada. Você faz isso, por exemplo, no cerrado, que a umidade relativa é baixa, aí que a temperatura é alta, possivelmente você não vai ter problema. Você faz isso aqui nas matas de Minas, você faz isso no Espírito Santo, pode ser que você tenha problema. Então, cada local, é por isso que eu não gosto, por exemplo, de tratar honey pela cor. Receita, né? Não tem receita. Cada lugar é um Tem lugar. receita de bolo, né? Cada lugar é um lugar. Não. Ô, Lu, a gente também tem um best-seller aí nas nossas vendas, na Capricórnio, que é o Double Fermentation, né? Um café que você faz. Uma das perguntas do Hugo é essa: dupla fermentação não seria uma fermentação prolongada? Você pode falar um pouquinho para ele sobre isso? Sim. Da onde vem o termo dupla fermentação? O termo dupla fermentação em processamento vem do Quênia. E no Quênia, realmente, não é uma dupla fermentação. Por que não é uma dupla fermentação? Como é que funciona a fermentação no Quênia? Colhe a cereja, geralmente são centrais de processamento, são pequenos produtores, eles levam para uma central, o café é descascado e é colocado no tanque para fermentar. E aí ele faz uma fermentação longa, ela pode ser seca ou ela pode ser submersa por mais ou menos 72 horas. Ao final dessa fermentação de 72 horas, esse café ele é lavado para retirar a mucilagem, e eles fazem uma segunda etapa, e por isso que eles chamam de dupla fermentação, que na verdade é um soaking, ou seja, o café, depois de ser removida a mucilagem, e por isso já não tem mais açúcar, já não tem mais substrato para fermentação, ele é submerso, e aí a literatura diz, assim como os produtores quenianos dizem, que ele vai atenuar, ele vai softener, ele vai deixar mais macio. É um soaking, você está fazendo uma imersão em água limpa, então aí não tem uma fermentação. Quando eu comecei a fazer aqui, eu vi em Honduras uma condição em uma cooperativa a 1.800 metros de altitude, ou seja, super alto, com uma latitude lá em torno de 6, 7 graus, muito quente, tem que ser muito alto. Então o que eles faziam? Eles faziam uma primeira etapa em que eles descascavam o café, e aí colocavam no tanque para aquecer. Eles faziam uma primeira etapa de fermentação seca, em que o micro-organismo começa a multiplicar, aquece, e aí depois eles adicionavam água. Então, teoricamente, uma dupla fermentação. Por quê? Uma fermentação seca e uma fermentação molhada. A outra questão seria, fazemos uma primeira etapa de uma fermentação em cereja, e aí descascamos esse café e fazemos uma segunda etapa desse café descascado. Uma terceira opção seria, fazemos uma primeira etapa favorecendo fermentação de bactérias para produção de ácido lático e cremosidade, depois fazemos uma segunda fermentação buscando leveduras. Então, nesses casos, concordo com o Hugo, caso, não é... Por que não é uma dupla? Sim e não existe a resposta correta. Porque, na verdade, é uma sequência de reações em cadeia que vão ocorrendo. Bactérias começam, vão sintetizando coisas, quebrando coisas e liberando, depois entram leveduras, depois entram fungos. Mas a ideia, quando eu criei e chamei de dupla fermentação aqui, é porque eu fazia isso. Por que eu copiei de Honduras? Aqui é super frio durante a colheita, estou no Paraná. E aí o café demorava demais para fermentar. Como eu estou numa latitude bastante elevada, 23,5, a nossa altitude não é elevada, são 700 metros. Então a densidade do nosso grão é menor. Então, eu querer fazer fermentação longa com grão de baixa densidade, eu tenho um processo de lixiviação do grão para água muito alto. E aí o café empapelava. Então, eu precisava de coisas que fizessem uma fermentação mais eficiente e mais rápida. E por isso eu comecei a fazer isso. Comecei com a fermentação seca, depois uma submersa, depois eu evoluí para uma fermentação em cereja e depois uma fermentação seca ou submersa. E aí, por isso, uma dupla fermentação. Seriam técnicas diferentes com objetivos diferentes. Entendi. Bom, nós estamos chegando aqui nos 45 minutos.
Eu gostaria de te agradecer o seu tempo. Eu acho que esse é um assunto para a gente começar e para fazer outras lives, porque tem tanto conhecimento, você tem tanta coisa para passar, que eu acho que é uma contribuição que a gente pode fazer como Capricórnio, como Califórnia, para os amigos e para esses preparos especiais no nosso país. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa live, falar que a gente vai estar na Semana Internacional do Café na semana que vem, por isso essas lives esquenta aqui, né, prestigiando esse evento dos nossos amigos, do Caio, do Marcão, da Mari, de toda a equipe, a Nath, todo mundo que organiza esse evento que é um sucesso no país. Eu não sei se vocês já fizeram cadastro, para quem não fez, faça. Nós vamos ter lá o nosso espaço virtual, né, à disposição para quem tiver interesse de conversar com a gente, para falar um pouco sobre as nossas empresas, a Capricórnio, e agora esse projeto novo que saiu do papel, Latitudes, é um projeto que já estava aí há 2 anos no nosso escopo, mas sem o nosso armazém era impossível a gente fazer esse trabalho, né, dessa seleção e controle dos embarques, né, de pequenas quantidades. Então, com a nossa sede agora lá, o nosso armazém novo, dá para a gente continuar com esse projeto. Então, foi feito o lançamento agora, latitudescoffees.com.br. Quem tiver interesse, nós já estamos fazendo pré-reserva desses cafés, de alguns microlotes super especiais. Basta entrar aí no link, né, no Linktree da bio e no nosso Instagram e clicar em Latitudes pré-reserva. Sempre é bom lembrar também, né, Lu, que fermentação é um assunto sério, preciso a gente ter orientação de um especialista. Se a gente faz isso em larga escala e comete um erro, a gente arruina aí a qualidade de um café que depois vai ser vendido por um preço muito baixo. E obrigado por todo mundo, né, por esses minutos aqui com a gente, essa live que tem só 50 minutos, mas dá pra gente bater muito papo. Nos vemos na semana que vem e se cadastrem para receber as nossas novidades. No ano que vem a gente também tem a Roasters Camping do 2021, uma edição super legal, cheia de novidades. E também lembrar que amanhã a gente tem a live com o Thiago e o Hugo da Sensory, que são nossos amigos, nossos parceiros, que já inclusive usaram cafés da Califórnia em competições internacionais, né? E vão falar um pouco sobre a experiência deles em torre de cafés especiais com fermentação. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrar e isso aqui vai ficar disponível no GTV, para quem quiser assistir. A gente sabe que muita gente não consegue ver lives às 4 horas, mas era o horário que a gente tinha, até porque o Alex, que é o nosso convidado, o campeão mundial, para ele seria muito tarde. Então a gente marcou todas para esse horário das 4, mas as pessoas hoje acabam assistindo muito depois. Muito obrigado, Lu. Te vejo aí em breve. Grande abraço, meu amigo. Abraço a todos, muito obrigado e Deus abençoe. Muito obrigado. Com Deus.